muito positiva, é uma coisa que a gente tira de positivo dessa época aí da pandemia e do estado de calamidade pública, que a gente consegue fazer eventos de altíssima qualidade, com professores renomados, com professores que têm profundo conhecimento no direito processual e na advocacia, para que a advocacia aqui da Bahia, e não só da Bahia, mas a advocacia do Brasil todo, possa nos acompanhar e possa apresentar suas perguntas, suas dúvidas, e a gente possa aí ouvir os nossos professores de advocacia, teremos magistrados também, membros do Ministério Público, falando sempre sobre o processo e sempre sobre a atuação do processo na prática, que importa para nossas profissões. Hoje, nós temos aqui, abrindo essa série, nós temos aqui dois grandes processualistas, dois grandes advogados, dois grandes professores de processo civil e dois grandes amigos. Queria agradecer tanto o professor Luiz Rodrigues Vamber por ter aceitado o convite, meu amigo Lucas Buril também aceitou o convite. Vamos conversar hoje sobre dois temas fundamentais com duas pessoas que são, primeiro, gente finíssimas e são conhecedores do processo civil e da advocacia. Vivem na pele aí a advocacia. Então, obrigado por terem aceitado esse convite para começarmos em grande estilo essa série aí da ESA, que é Colocando o Processo em Prática. A gente vai funcionar da seguinte maneira hoje. A gente vai começar com o professor Luiz Rodrigues Vamber, que vai falar sobre os 4 anos do CPC e o STJ. Vai falar por mais ou menos 20, 25 minutos. E aí depois a gente passa a palavra para o professor Lucas Buril, que vai falar sobre a decisão dos recursos e o efeito devolutivo, que foi a sua tese de doutorado, não foi isso, Buril? Pois sim, tem a ver com minha tese de doutorado. Isso. E aí, o Buril também vai falar aí por volta de 20 a 25 minutos. E aí depois, aqueles que tiverem apresentado perguntas, Daniela, que está aqui nos assistindo e nos ajudando, agradeço muito, Daniela, o seu apoio. Sem você aí na parte da TI e da parte do Zoom, YouTube, Instagram, não seria possível. Preciso agradecer também ao nosso presidente da seccional, Fabrício Castro Oliveira, a nossa diretora-geral da ESA, doutora Thaís Bandeira. Sem o esforço de vocês, o empenho de vocês, não seria possível realizar nem esse encontro, nem a série que a gente vai realizar aí às quartas-feiras. Então, fica aqui meu agradecimento e eu vou passar, então, a palavra ao professor Luiz Rodrigues Vamber, que é advogado tarimbadíssimo nos tribunais superiores, é um grande amigo, nos conhecemos lá numa aula do mestrado do IDP, não foi, Vamber? Eu tive assim, a cara de pau de... Assim, não sei se o Buril sabe disso, mas o Vamber estava dando aula no mestrado e falou assim, será que eu posso assistir? Para assistir mesmo, pelo prazer de assistir, né? Assisti uma aula com o Vamber. E aí entrei, comecei a participar da aula, assistir a aula, e aí nossa amizade foi se formando e se fortalecendo. Quando estive em Curitiba, fui muitíssimo bem recebido lá, saímos, jantamos, etc. Então, de vez em quando nos encontramos lá no IDP, lá em Brasília. Às vezes nos encontramos também nos corredores da CTJ, né? Já aconteceu da gente se bater por lá. Então, o Vamber é um advogado que atua de forma assim, muito militante nos tribunais superiores, na STJ, no STF, no TST, e, além disso, é professor no mestrado e no doutorado do IDP, que é o Instituto de Direito Público. Para quem não conhece, é uma instituição de ensino muito relevante, que fica lá em Brasília e também tem uma unidade em São Paulo, né? E autor aí de inúmeros textos, artigos, tem uma coleção muito conhecida de direito processual civil pela RT, com nosso amigo também, paranaense também, Eduardo Talomini. Então, Vamber, a palavra está com você. Vamos ver aí 4 anos do CPC e o STJ.
Vamos lá. Obrigado, Adonias, pela gentileza, né, do convite. Um abraço para o Lucas Buril, que é um querido amigo também. Temos um contato pequeno, mas sempre muito agradável e muito frutífero, né? A história dessa nossa amizade é muito bacana, porque o Adonias foi lá, assistiu a aula, e hoje nós coordenamos juntos um grupo de pesquisa de processo civil no IDP, né? É um grupo muito interessante, com gente muito interessante, com alunos ótimos, com gente assim de primeira grandeza, de primeira linha mesmo, né, que participa lá conosco. E é sempre para mim é sempre um aprendizado também, viu, Adonias? Conviver com você, com a tua experiência como advogado, com a tua experiência corporativa na OAB, que é uma experiência valorosa, né? Com a tua experiência como professor, como estudioso, né? Eu lembro que quando eu contei para os alunos, esse cara aqui esteve já estudando em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu falei, mas quando? Que tempo que ele arrumou para tudo isso? Né? O dia dele tem 32 horas, como é que funciona? Mas, enfim. Então, é muito bacana a gente estar entre amigos e tratando de assuntos que dizem respeito a nós, advogados. Né? Por isso, eu endosso os seus agradecimentos ao presidente da Seccional Bahia, da OAB, e à diretora-geral da ESA, porque é muito importante trazer a discussão de problemas da advocacia para os advogados, né? O mundo acadêmico é outro, o mundo acadêmico é diferente. Há essa interlocução, há essa junção de experiências, né, da academia, da doutrina, enfim, com a advocacia, mas a advocacia é pauleira, né? Para usar assim, uma expressão popular, não técnica, e me permito já, peço desculpas pela informalidade, mas nós sabemos, né? Eu sou advogado há 42 anos, estou inscrito na OAB há 42 anos. Então, dá para vocês terem uma ideia assim, do que eu e sempre fui advogado. Então, dá para vocês terem uma ideia do que a gente já passou, né? Eu queria só fazer, se você me permitir, cumprimentar todos aqueles que estão entrando aqui na pessoa do professor Alexandre Flecha, que eu vi que está nos assistindo, que é um grande advogado e um grande professor. Também é advogado de barriga de balcão, não é? Advogado de primeiríssima grandeza. Bom, às vezes a gente tem a impressão que tem o código do legislador, o código da doutrina e o código do STJ, que são três coisas completamente, parecem que são três coisas completamente diferentes, como se houvesse três leis, três códigos. A gente lê uma coisa na doutrina, vai olhar a jurisprudência diferente e vai ver a lei e é completamente diferente, né? Em alguns casos. Então, eu tomei a liberdade de preparar algumas reflexões. Eu havia separado aqui 6 ou 7 temas, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, vou procurar ser fidelíssimo ao tempo, até por respeito a todos, mas especialmente a quem vai falar depois de mim, que é o Lucas, com quem eu tenho certeza todos nós vamos aprender muito. O trabalho dele é magnífico. Já conheço o seu trabalho, já li e acho espetacular. Tá? Enfim, então eu separei alguns temas, né? Para tentar mostrar um pouco essa desconexão que há muitas vezes entre aquilo que o legislador quis, aquilo que o legislador quer, na verdade, ele demonstra na lei, e aquilo que nós acabamos percebendo na atuação do Superior Tribunal de Justiça. E o primeiro tema que eu separei foi o dos fundamentos autônomos. Para mim, isso do ponto de vista da gestão de volume de processos de recurso no STJ, um tiro no pé do próprio STJ. E do ponto de vista da análise sistêmica do Código de Processo Civil, é praticamente uma ofensa ao Código. O que aconteceu? A Corte Especial do STJ julgou em função da seguinte situação. É interposto um agravo parcial quando a decisão que inadmite no tribunal ACO, né, no tribunal estadual, regional, federal, inadmite quando essa decisão que inadmite um recurso especial se fundamenta em mais de uma hipótese de admissibilidade, os chamados fundamentos autônomos. A segunda turma do STJ, no julgamento de um agravo regimental, negou provimento ao recurso aplicando a antiga súmula 182, que a gente imaginava que teria morrido com o Código, que estaria superada com o Código. Essa súmula foi editada na vigência do Código de 73 e a sua redação é mais ou menos a seguinte, ela diz que é inviável o agravo do antigo 545, do Código anterior, não é? Que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Muito bem. Esse recurso especial foi interposto com 2 fundamentos. Primeiro, nulidade da decisão por omissão, o antigo 535,
ofensa ao artigo 535. E segundo, necessidade da reforma da decisão por erro em judicando. O recurso havia sido inadmitido porque o órgão competente, a presidência, a vice-presidência do tribunal de origem, entendeu que, quanto ao primeiro pedido, não teria havido omissão, nem obscuridade, nem contradição, enfim. E quanto ao segundo pedido, haveria o óbice da súmula 7. A parte agravou parcialmente. Vejam que interessante. Penso que o advogado deve ter pensado o seguinte: sabe o quê? Não tem omissão ou contradição mesmo. A decisão está boa, nesse sentido. Foi forçação de barra, essa alegação de que teria havido omissão, enfim, de que teria havido ofensa ao artigo 535. Agora, espera aí, a súmula 7, nesse caso, não se aplica a súmula 7. São capítulos diferentes da decisão. E aqui a gente nunca pode fugir dos nossos clássicos, clássicos antigos e clássicos contemporâneos, pouco importando a idade dos clássicos, né? Mas há um trabalho que, para mim, é uma referência clássica na doutrina a respeito de capítulos da decisão judicial, capítulos da sentença, etc., que é do professor Cândido Dinamarco, né? Ele trata da questão dos capítulos, me parece, né, segundo a minha opinião, com muita clareza, com muita objetividade, com muita profundidade. Então, se trata de capítulos diferentes. O recurso, então, ele tem fundamentos autônomos, cada um capaz de, por si só, isoladamente, ensejar a reforma ou anulação do acórdão de que se recorre. Muito bem. A turma entendeu que faltaria interesse recursal à parte que não impugnasse todos os capítulos da decisão de inadmissibilidade, mesmo se tratando de fundamentos autônomos, e mesmo que a parte já estivesse, digamos assim, conformada quanto a um dos capítulos dessa decisão. Foi o que aconteceu. A parte disse: não, espera aí, deve ter pensado o advogado, de fato não tem ofensa ao 535, e não recorreu disso. Quer dizer, de acordo com esse entendimento, a parte deve recorrer de capítulo autônomo a respeito do qual não tenha mais irresignação por pura formalidade, mesmo que o outro capítulo contra o qual efetivamente ela se insurge seja capaz de, por si só, gerar a reforma ou anulação da decisão. Não me parece que esse seja o espírito do Código. De jeito nenhum. O pano de fundo que está expresso, inclusive, na exposição de motivos do Código, é um pano de fundo da racionalidade do sistema. E a racionalidade do sistema exige uma recorribilidade menor. Exige que nós não entupamos os tribunais com recursos desnecessários, as artérias dos tribunais com recursos desnecessários. Isso é verdade. Eu lembro que, na época da aprovação do Código, muito se dizia: não, esse é o Código. Os juízes diziam: esse é o Código dos Advogados, porque houve lá a majoração naquela hipótese de honorários recursais, etc. Mas, na verdade, é o Código da sociedade, é o código que deve servir ao jurisdicionado, fundamentalmente, né? Muito bem. Nesse caso concreto, a parte opôs embargos de divergência. Houve redistribuição, então, para o ministro João Otávio Noronha, que votou, no meu modo de ver, de forma absolutamente acertada para conhecer dos embargos e acolhê-los. Compreendeu bem o ministro Noronha a questão, me parece, não é? Entendendo que a aplicação da súmula 182 seria equivocada. Mas esse não foi o entendimento majoritário. Se tivesse sido, penso que a dinâmica de trabalho daqueles que advogam, como nós, Adonias e Lucas, nos tribunais superiores, seria positivamente alterada. Agora, o que se entendeu? A maioria dos ministros entendeu que deve a parte, então, recorrer, nessa hipótese do agravo, de todos os fundamentos autônomos, ainda que isso possa não mais fazer sentido à luz da decisão de inadmissibilidade. Um outro tema, segundo tema, o do feriado local. Esse tema é um tormento para todos nós que advogamos, não é? É um tormento. É aquele que diz respeito à necessidade de comprovação do feriado local no ato da interposição do recurso. Havia duas posições no STJ. De um lado, quem defendesse, a partir do parágrafo 3º do artigo 1029, a possibilidade
que está, portanto, na lei, não é? Dos tribunais superiores desconsiderarem vício formal de recurso tempestivo. Parênteses, ou um splash, uma bolha. Essa regra foi copiada dos nossos irmãos argentinos, né? Eles têm uma regra lá, no código, que diz que quando há gravidade, aquilo que eles chamam de gravidade institucional, o tribunal pode desconsiderar, eles foram mais além do que nós, vício formal até mesmo de recurso intempestivo. No nosso caso, o recurso deve ser tempestivo, e diz o parágrafo 3º do 1029 que o Tribunal Superior pode desconsiderar esse vício formal ou determinar a sua correção, desde que, e aqui é um conceito bem aberto, desde que não o reputem como grave esse vício. Bom, mas há o 1003, parágrafo 6º, interpretado, no meu modo de ver, de forma isolada e literal, com a finalidade de impedir a comprovação de feriado local em momento posterior à interposição do recurso. Desde a entrada em vigor do Código, houve essa variação, né? Cada turma decidindo de um jeito, foi objeto de entendimento nos dois sentidos, mas a grande maioria dos julgados pendia em por não admitir a comprovação do feriado local posteriormente. A Corte Especial afastou, pelo menos por enquanto, a possibilidade da comprovação do feriado local após a interposição do recurso, com a ressalva da modulação dos efeitos da decisão para recursos que tenham chegado ao tribunal posteriormente à publicação desse acordo. A maioria do colegiado acompanhou o voto do ministro Salomão no sentido de que, ao contrário do que previa o código anterior, o de 2015 contém uma previsão expressa exigindo a comprovação no exato momento do protocolo do recurso, da interposição do recurso, né? Não me parece que o STJ tenha interpretado de forma corretamente sistemática o código. Ao ler, no meu modo de ver, isoladamente o parágrafo 6º do 1003, esse dispositivo descreve uma hipótese da norma. A comprovação do feriado local deve ser feita pelo recorrente no ato da interposição do recurso. Agora, o texto não diz qual é a consequência aplicável ao recorrente que não cumprir esse dever. Então, é preciso a gente buscar nos outros dispositivos, quer dizer, fazer aquilo que o falecido ministro Atos Guzmão Carneiro chamava com tanta propriedade de uma leitura de sobrevoo do código, né? Como se nós estivéssemos num helicóptero, uma torre de observação privilegiada. Vejam que há o artigo 4º do Código, que dispõe que as partes têm o direito de obter, num prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Desse dispositivo se extrai um princípio que a doutrina acabou acostumando por chamá-lo de princípio da primazia da decisão de mérito, né? Mas o Código tem uma série de outras regras que dispõem exatamente à luz do princípio da primazia do mérito, da decisão de mérito, que conduzem a uma regra geral de sanabilidade dos vícios, né? Vejam, por exemplo, a regra do parágrafo único do artigo 932, que diz que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder ao recorrente um prazo de 5 dias para sanar o vício ou para complementar a documentação que possa ser exigível. O já mencionado por mim, parágrafo 3º do 1029, que prevê essa hipótese de desconsideração do vício formal. Então, me parece que o entendimento da Corte Especial, no sentido de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena do recurso ser considerado intempestivo, operando-se, portanto, lá atrás a coisa julgada, não é o mais correto, né? Isso porque a aplicação desse dispositivo não exclui a aplicação dos demais, né? É necessário, me parece necessário, se promover essa interpretação sistêmica à luz da regra da primazia do mérito. Esses dispositivos, né, que criaram a regra geral da sanação, da sanabilidade dos vícios,
eles foram criados justamente para situações como essa, para situações em que há esse problema, aparece esse problema, com um objetivo claro de acabar com aquela expressão que ela é, no fundo, uma contradição em si mesma, né? Que é a expressão jurisprudência defensiva. Mas, enfim, acabou prevalecendo essa ideia no tribunal. E aí houve também um outro julgamento, que me parece que seria o terceiro ponto, e assim eu já vou me encaminhando aqui para o meu tempo. Viu, Adonias, me dá um cartão amarelo aí quando eu estiver perto do tempo. Que é a questão do feriado de segunda-feira de carnaval. Parece simples, mas isso gerou uma polêmica que parecia ser uma polêmica sem fim no tribunal. O que se vinha aplicando, me parece de forma absolutamente equivocada, é que o feriado de segunda-feira de carnaval, por ser previsto em leis federais, aplicar-se-ia restritivamente à Justiça Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não me perguntem porque ainda se chama Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, se não há mais território. Mas, enfim. O ministro Raul Araújo bem alertou, no meu modo de ver, ao propor a afetação desse tema à Corte Especial, que esse entendimento não correspondia à realidade. E disse ele, na própria decisão de afetação, que em todo o país, de sábado de carnaval a terça-feira de carnaval, é sabido, é notório que não há expediente normal em nenhuma repartição dos poderes públicos, né? Não há tribunal algum, disse ele, que funcione normalmente na segunda-feira de carnaval. Num julgamento anterior, envolvendo vejam os problemas que a gente enfrenta, né? Que os advogados enfrentam. Num julgamento anterior, envolvendo também a comprovação da suspensão do prazo na segunda-feira de carnaval, a quarta turma havia decidido que a menção no bojo das razões recursais da ocorrência do feriado local, com uma remessa ao link, numa nota de rodapé, ao link do tribunal de origem, não seria meio idôneo para comprovar a suspensão do prazo processual. Quer dizer, significa que a parte deveria, então, juntar uma certidão ou juntar a portaria do tribunal. Não bastava fazer menção ao link que remeteria ao próprio site do tribunal, à portaria ou resolução que tivesse essa previsão. Nessa ocasião, foi desprovido o agravo interno contra a decisão que considerou intempestivo um recurso especial. O ministro Raul ficou vencido. Eu discordo, né, dessa decisão. Não apenas por, mais uma vez, se tratar, né, Adonias e Lucas, daquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva, mas porque não reflete a realidade do país, né? O país não funciona normalmente no período de carnaval. No dia do julgamento, foi bem interessante que o advogado que sustentou em nome de um dos amici curiae disse o seguinte, que eu anotei essa frase, né, que o tribunal deveria adequar o processo à realidade. O ministro Herman propôs uma solução intermediária interessante, né, que seria, no fundo, simplesmente de aplicar o 932 do Código, dizendo, olha, antes de considerar inadmissível o recurso, pela não comprovação do feriado local, de segunda-feira de carnaval, o relator deve intimar a parte para regularizar o eventual vício. E o ministro Og Fernandes, que seguiu o relator integralmente, afirmou é uma pérola, é o máximo esse trecho da decisão do ministro Og Fernandes, que é um homem também preparadíssimo. Ele disse assim, falar da segunda-feira de carnaval como dia útil, notadamente para os nordestinos, ele é pernambucano, é quase uma heresia. Trecho do julgamento, do voto. Essa informação da realidade é de conhecimento público. Os meios de comunicação levam a qualquer lugar. Desconhecer, nesse caso concreto, a realidade da segunda-feira de carnaval é prestigiar em excesso o dogmatismo do Código de Processo Civil. E diz o ministro Og Fernandes em seu voto, parafraseando o samba, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Mas, a despeito de tudo isso, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação do feriado de segunda-feira de carnaval no ato de interposição do recurso, por se tratar de feriado local. Quer dizer, voltou para o julgamento do feriado
do tema do feriado local. Agora, a Corte Especial vai julgar um recurso bastante parecido com esse, acerca também da necessidade ou não da comprovação do feriado de Corpus Christi, enquanto feriado local, no momento da interposição do recurso. Porque não há previsão, não é estabelecida essa data como feriado nacional. A relatoria é do ministro Herman, e vamos ver o que vai acontecer. Um outro ponto, e com esse eu encerro mesmo, é o ponto relativo ao futuro. O Adonias citou bem, disse, olha que maravilha, nós estamos aqui por esses métodos fantásticos, nos aproximando com facilidade, online, etc., etc. E os tribunais? E o STJ? E o STF? Diante da pandemia, houve uma série de regras não uniformes de todos os tribunais, são 60 e poucos tribunais, contando os tribunais regionais do trabalho e tal, os tribunais militares, etc., etc. E o que aconteceu? O CNJ determinou aquela suspensão de prazos, que nós vimos, enfim, mas o fato é que os tribunais passaram a adotar técnicas, meios, métodos de contato, como nós, por Zoom, etc., por vários desses mecanismos, e eu penso, Adonias e Lucas, que isso não vai ter marcha ré, que esse método vai ser um método a ser adotado daqui para frente. Daqui para frente, nós dificilmente teremos sessões presenciais, dificilmente, Adonias, nos encontraremos nos corredores do STJ para entregar o memorial. Quer dizer, só em casos excepcionalíssimos. É a impressão que tenho. É claro que não tenho bola de cristal, mas é um pouco de observação da vida como ela é. Se você verificar que vários tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, estão divulgando com muito prazer, com muito orgulho, reconhecidamente justo esse orgulho, a produtividade nesse período da pandemia, dezenas de milhares de novas decisões, dezenas de milhares de recursos decididos, etc., de habeas corpus, isso e aquilo, me parece que isso passa a ser, esse método passa a ser daqui para frente uma tendência. Isso vai exigir da advocacia uma série de reflexões. Né? Nós teremos que refletir sobre o nosso papel nesse contexto todo. Então, por exemplo, um julgamento numa turma, numa Câmara, de um tribunal estadual, numa turma do STJ, etc. Um julgamento pelo modo eletrônico, né? Com a presença pelo modo eletrônico. O presencial eletrônico, não é o virtual, é o presencial eletrônico. Como o advogado levantará, por exemplo, uma questão de ordem? Como ele fará? Quer dizer, ele poderá fazer isso? O tempo será o mesmo da sustentação oral previsto em lei? Ou será tudo reduzido para fins de ajuste aos métodos eletrônicos de contato? Enfim, eu procurei trazer, e estou respeitando o tempo, Adonias e Buril, eu procurei trazer alguns temas daquilo que já aconteceu e provocar os colegas advogados para essa reflexão a respeito do futuro. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza do convite e por eu me sentir, como sempre, Adonias, na Bahia, na sua companhia, na companhia da sua família, em casa. Vamber, nós que agradecemos a sua importantíssima participação, muito valiosa. Essas são ponderações atuais e são ponderações que a advocacia toda faz. Veja, tanto no âmbito dos tribunais, como no âmbito das turmas recursais, como agora a gente está enfrentando aí a questão das audiências virtuais, né? Sim. Que os tribunais, que o judiciário, tanto na esfera trabalhista, como na esfera estadual, na esfera federal, esses atos processuais que exigem a presença do advogado, cuja presença do advogado é muito importante, a gente agora está passando por um momento de transição, a gente tem que ter atenção para isso. Isso que você destacou aí. Como é que a gente faz a sustentação oral? Até aí, tudo bem. A gente faz a sustentação oral através de um sistema de videoconferência como esse, por exemplo, e outros tantos que existem. Mas, no meio do julgamento, é possível que a gente queira levantar uma questão de ordem. E aí, como é que faz isso? Como é que a gente pede a palavra, né, para interceder, para dizer, olha, na realidade tem uma questão de ordem aí que
tem um erro aí, ou sobre uma questão de fato que está evidente nos autos e que já está pacificada lá no caso dos tribunais superiores, não se discute mais fatos. Então, mas se a diretriz fática estiver equivocada, é preciso levantar a ordem para dizer, olha, não é isso que está sendo dito aí, não condiz com o que está no processo. Então, a gente enfrenta coisas aí que dizem respeito, inclusive, às próprias prerrogativas dos advogados. Mas estamos aí para enfrentar tudo isso, né? Costumo dizer que não adianta ficar também de bico e de birra, dizendo assim, não vou, é um absurdo, não vou fazer isso, não vou admitir. A gente tem que ir tentando, para e passo, aos poucos, e se adaptando à nossa nova realidade, né? Sempre que surgem novidades, acho que sempre há há uma tendência a rechaçar essas novidades. De outro lado, me parece também que o Poder Judiciário deve ser compreensivo em relação a essas novidades, né? Porque é uma novidade para os advogados e, portanto, também para os jurisdicionados, e é uma novidade também para o Poder Judiciário. Nesse momento aí de transição, é importante que haja essa compreensão de que estamos passando por esse momento de transição. Mas eu tenho essa mesma impressão, que essa é uma modificação que veio para ficar. Na semana passada, na segunda-feira, foi editada uma lei que alterou a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, permitindo que as audiências sejam feitas virtualmente, expressamente. E a grande pergunta que surgiu foi, e o sujeito que não tem acesso a isso? Isso. Né? A parte que que requer sozinha, e não tem acesso a esses meios. Ele não tem banda larga, ele mora num lugar de difícil acesso aos recursos tecnológicos. Como é que ele faz? Isso. Ontem, só para a gente já passar a palavra para Buril, ontem eu estava fazendo uma reunião com a equipe de advogados, porque eu coordeno o NPJ, Núcleo de Prática Jurídica, de uma faculdade aqui em Salvador. E a pergunta era essa: os assistidos são pessoas muito carentes. Então, eles não têm acesso à internet. E veja, não é só o acesso econômico, ter o acesso à internet, e mais do que isso, saber lidar com a plataforma, porque é necessário agora saber lidar com essa plataforma também, com as plataformas que vão surgir por aí. Mas, Vânia, muito obrigado. Antigamente, no meu tempo, eu sou muito mais velho que vocês, no meu tempo, quando a gente comprava um produto eletrônico e não entendia o manual, a gente dizia que tinha que ter normalmente eram marcas japonesas, tinha que ter um japonês explicando, porque ele que tinha fabricado, ele sabia, né? Hoje a gente tem que ter um cara da TI colado, sentado aqui do lado para nos atender, como a Daniela está fazendo conosco aí, né? Isso, a Daniela está aqui matando a pau e colocando o programa no ar. Maravilha, obrigado, Vamber. Vou passar a palavra para a Buril, já são 18h37. Queria, primeiramente, dizer para quem está nos assistindo pelo Instagram, nós tivemos aí um problema, primeiro, na transmissão do YouTube. Nós estamos agora passando ao vivo pelo Instagram. Ainda assim, esse programa vai ser transmitido pelo canal da OAB no YouTube a partir das 20 horas. Quem está nos assistindo pelo Instagram, nós sabemos que a live dura 1 hora e o Instagram derruba a gente a 1 hora. Só que, com 1 hora de duração. Só que nós já combinamos aqui com a Daniela, que é essa pessoa que está nos ajudando e permitindo toda essa atividade, do ponto de vista aí da operacionalização, quando a conexão cair, a live cair no Instagram com 1 hora, ela vai reconectar. Então, não se desesperem. O Buril vai falar tudo o que tem para falar. Se a conexão cair, aguardem que a gente vai ser reconectado. E a gente vai continuar. Queria dizer também que quem tiver perguntas, mesmo pelo Instagram, pode fazer. A Daniela está tomando nota e, havendo perguntas, ela vai colocar aqui para a gente, para que Vamber e para que Buril possam responder depois da fala de Buril. Buril, sem tomar mais seu tempo, a palavra está com você. Lucas Buril, gente, é um cara competentíssimo em processo civil. Ele vai tratar agora da decisão dos recursos de efeito devolutivo, que foi a tese de doutorado dele em Direito Processual. Buril
é mestre em Direito pela Federal de Pernambuco, advoga lá em Pernambuco e é doutor em processo, em Direito Processual pela USP, pela Universidade de São Paulo. Então, agora a gente vai aprender tudo sobre efeito devolutivo de recursos. Buril, meu amigo, bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo Adonias. É um prazerzão estar com você. Você sabe que eu sou um fã da Bahia, adoro Salvador. Eu concordo muito com o que foi dito aqui. Muitas vezes a gente ia para São Paulo para fazer uma reunião de 1 hora, ou ia para resolver uma bronquinha em Brasília, pega um voo, aquele passa um dia e tal. Eu acho que o professor Vamber falou, isso vai mudar, isso acelerou uma mudança que já estava em curso. Mas eu fico triste essa mudança afetar essas idas para dar aula, para dar palestra, porque é sempre um prazer estar na Bahia. Eu gosto muito de estar sempre em vários outros lugares, mas a Bahia é especial. E esse sotaque de Salvador, só de ouvir, eu já fico muito feliz, meu amigo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O professor Vamber, estava pensando aqui, essa é a terceira vez que eu falo depois do professor Vamber, o que é uma baita responsabilidade, né? O professor Vamber é meu professor também. Eu não tive o prazer de poder entrar numa aula dele, ainda não tive esse prazer, mas é um cara que eu leio desde a graduação, então sou um super fã do professor Vamber, é um prazer grande falar, agora é uma responsabilidade enorme falar depois dele, né? Bem difícil, mas vou tentar falar um pouquinho, alguma coisa útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Quero cumprimentar também a Daniela, a Esa da Bahia, a todos que estão nos ouvindo, a todas e todos que estão nos ouvindo. E bem, gente, o tema que eu separei para a gente conversar aqui é o tema do efeito devolutivo, mais especificamente eu quero falar sobre a utilização do efeito devolutivo no julgamento de recursos ordinários, especificamente os recursos ordinários. Eu acho que tem um ponto da tese que eu acho que vale muito a pena, porque tem uma repercussão prática muito grande. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre isso. E aquele negócio que eu penso sempre de uma maneira geral, e aqui no particular isso se aplica, é que o advogado que é técnico, que ele tem conhecimento, que ele conhece a teoria, conhece a aplicação das normas, ele tem condições de antever problemas e de criar soluções técnicas. Então, a ideia é a gente ver uma questão aqui para pensar em soluções possíveis a partir dela. Então, vejam só. Quando a gente fala de recursos ordinários, a gente está falando geralmente de recursos que têm um efeito devolutivo particularmente intenso. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, no recurso por excelência, ou no recurso que tem um efeito devolutivo que serve de regra geral para os demais recursos, que é a apelação, a gente fala de um efeito devolutivo que ele é amplíssimo. E para lembrar as noções gerais de efeito devolutivo, o efeito devolutivo a gente pode falar de extensão do efeito devolutivo, que está relacionado ao pedido recursal, e a gente pode falar também de profundidade do efeito devolutivo, que está relacionado com as questões que podem ser utilizadas para a tomada de decisão em sede recursal. Então, no nosso sistema processual, a gente tem uma preocupação com o respeito à vontade do recorrente quando falamos da extensão do efeito devolutivo. O professor Vamber muito bem lembrou aqui da obra do professor Cândido Dinamarco, que fala de capítulos da sentença. Então, se a gente imaginar uma sentença que tenha um capítulo relacionado a danos materiais emergentes e outro capítulo relacionado a lucros cessantes, o autor ele tem esses dois capítulos julgados parcialmente procedentes, ele pode decidir recorrer de apenas um deles. Então, decidindo recorrer apenas de um deles, tanto um devolutum quanto um apelatum. Isto é, o que ao tribunal caberá julgar será aquilo que houver pedido de reforma ou de anulação. Então, percebam, minhas caras e meus caros, que quando falamos aqui de extensão do efeito devolutivo, nós fazemos uma correlação com o pedido do recurso, e essa correlação com o pedido do recurso delimita a atividade do tribunal. Então, a gente tem uma atuação forte da vontade do recorrente. Por outro lado, ocorre coisa diferente quando falamos da profundidade do efeito devolutivo, o que o professor Nelson Neri, por exemplo, prefere chamar
de efeito translativo, com algumas peculiaridades. Mas se falarmos aqui de profundidade do efeito evolutivo, o que a gente quer dizer é que, para decidir o que foi impugnado, o pedido recursal, todo o material que estava à disposição do juiz de primeiro grau fica também à disposição do juiz no tribunal, o juiz ad quem. Então, isso é objeto de regulação pelo artigo 1013, parágrafo 1º do CPC. O CPC ele diz que serão objeto de apreciação todas as questões que tenham sido debatidas, decididas ou não. Então, vejam, durante o processo, vão ser suscitados vários argumentos. Em seguida, passada a fase postulatória, havendo o saneamento do processo, fase instrutória, chegamos na fase decisória, tomada a decisão. Após proferida a decisão, uma série de questões terá sido debatida. Ainda que apenas parte dessa decisão seja impugnada, ou seja, no exemplo que falamos aqui, havendo capítulo decisório sobre danos materiais emergentes e outros sobre lucros cessantes, se a parte impugna apenas os lucros cessantes, tudo que foi discutido no processo, repito, tudo que foi discutido no processo será objeto, ou poderá ser objeto, de apreciação pelo tribunal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, a gente sabe que esse aqui é o desenho geral do efeito devolutivo. Quando falamos de efeito devolutivo, então, a gente fala da extensão e da profundidade, sendo que a extensão ela é delimitada pelo recorrente, pelo pedido recorrente, e a profundidade não. Na profundidade, a gente aplica o artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, que diz que todas as matérias que tenham sido debatidas, elas serão entregues para o tribunal. Pontes de Miranda, ele dizia para a gente que a sentença, quando recorrida, ela passa a ter transparência. Quer dizer o quê? Quer dizer que você coloca o tribunal na cadeira do juiz. O tribunal ele vai decidir como se estivesse na posição do juiz, com todo aquele material que foi objeto de construção durante o trâmite processual. E isso é muito importante. Porque se a gente faz uma comparação, vamos pensar aqui na demanda original e vamos fazer uma comparação com os recursos. Vamos parar aqui. Imagina que você propõe uma ação de despejo. O objeto, na sua ação de despejo, você delineia a causa de pedido. E você, na sua causa de pedido da ação de despejo, diz: eu quero que seja despejado o locatário, porque ele deu uso inadequado ao imóvel. Ele fez uma locação comercial, porém, está utilizando o imóvel como moradia para alguns dos seus funcionários. Ele usou inapropriadamente o imóvel, por isso merece ser despejado. Se ao longo do processo o juiz ele se convencer de que houve dano ao imóvel, outra hipótese que gera o despejo, ele não poderá despejar por essa razão, diante do fato da congruência, do dever de congruência. Isto é, o juiz, para julgar uma demanda, em regra, ele precisa respeitar os limites objetivos que são traçados pelo autor ao deduzir essa demanda. No recurso, isso é interessante, isso é algo que me surpreendeu, na verdade, durante a pesquisa, a gente vê que esse discurso ele é repetido no recurso. Então, Barbosa Moreira, o maior autor a escrever sobre recursos, um grande mestre, ele diz para a gente que não há razão para discernir a eficácia do princípio dispositivo quando incide sobre a demanda ou quando incide sobre a demanda recursal, o recurso, já que ambos são decorrência do direito de ação. Então, essa é a lição do Barbosa Moreira, que é muito repetida. O professor Flávio Chein Jorge, enfim, a doutrina em geral repete essa lição, mas essa repetição, o que eu encontrei na pesquisa, é que essa repetição, ela parece que é uma repetição acrítica. A gente repete isso sem pensar muito sobre isso. E agora que entra uma questão interessante, que tem um reflexo prático imenso, que é o seguinte: se no meu recurso eu resolvo escolher uma causa de pedir recursal,
O que o 1013, parágrafo 1º, me diz é que o tribunal ele não está adstrito à minha causa de pedido recursal. Então, diferentemente do que ocorre na ação de despejo, em que se eu fui lá e elegi uma causa de pedido específica. Esse fato, essa minha vontade expressa na petição inicial, ela vincula o julgador. No recurso, isso não ocorre. No recurso, se eu digo a sentença deve ser reformada porque houve um erro de fato, o juiz avaliou mal as provas, o tribunal, o que o 1013, parágrafo 1º, diz para ele é que todas as questões suscitadas e discutidas no processo, elas podem ser examinadas. Isso quer dizer que, se no meu recurso, faço lá a minha apelação, lá na apelação eu digo, olha, a sentença está errada porque o juiz ele examinou mal as provas. Por isso chegou na conclusão ruim, equivocada. Eu quero que seja revisto. Então, se no meu recurso eu delineio a causa de pedido como um erro de exame de provas, é lícito ao tribunal, não há erro improcedendo se o tribunal decide por reformar a sentença porque houve aplicação errada do Código Civil, porque houve desrespeito a um precedente obrigatório. Enfim, todas as questões do processo, elas podem ser examinadas. E isso, meus caros e minhas caras, isso gera uma série de dualidades, vamos chamar assim, no direito processual recursal, especificamente. Porque, se pararmos para pensar, a dialeticidade é justamente a exigência de que seja feito pela parte um controle racional daquela decisão. Ele tem que, o advogado, você imagine o último recurso que você fez, a colega advogado, imagine, você vai parar, você vai olhar para a sentença e você vai ver o que é que eu posso dizer que está errado nessa sentença, o que é que eu vejo como errado nessa sentença, para poder merecer a procedência, o provimento do meu recurso. Você precisa fazer esse exercício de controle. Você não pode dizer não gosto. A gente não está em Roma, né? Que você só dizer não gostei, é ruim, é injusta. Vamos de novo. Não, você tem que dizer por quê. O inciso 3º do artigo 932, ele exige isso de você. Se você não disser, seu recurso, conforme entende a doutrina, ele não tem dialeticidade, que seria um requisito de regularidade formal do recurso. Logo, o recurso ele seria um recurso inadmissível. E o STJ ele já disse para a gente que, havendo falha nesse tipo de exigência, não há possibilidade de aplicação do parágrafo único do 932. Ou seja, você não vai poder corrigir o seu recurso. Então, você interpôs, não foi dialético, o seu recurso vai ser inadmitido, sem nem chance de corrigi-lo. Então, vejam bem, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que todos nós, quando paramos frente ao nosso computador para redigir um recurso, nós precisamos fazer um diálogo com a sentença, demonstrando onde foi que ela falhou e a razão pela qual o tribunal deve reformá-la ou anulá-la. Então, esse é o papel do advogado quando interpõe recurso. No entanto, ao tempo que o Código estimula a dialeticidade e fortalece o contraditório, ele, ao mesmo tempo, pelo menos nos recursos ordinários, diante do efeito devolutivo com profundidade amplíssima, o que é que ele faz? Ele diz, o tribunal ele não está adstrito àquilo que você deduz. Então, quer dizer que, percebam bem, o tribunal ele pode conhecer de outras razões pelas quais reformar a decisão judicial. O que o efeito devolutivo faz na prática é isso. Isso me surgiu num caso específico. Eu comecei a pensar esse problema num caso meu. É uma história engraçada que eu advogo para um empresário daqui, um amigo meu, um jovem empresário, que é um cara que teve muito sucesso em vários empreendimentos e muito fracasso em outros. E ele é um sujeito peculiar, é aquele tipo de sujeito que gosta de uma festa, divertido e tal. E ele é um cara que alterna entre momentos em que ele vive uma vida nababesca e que ele está pobre. Geralmente ele me procura quando está pobre. E certa vez ele me procurou para propor uma ação relacionada a um imóvel que ele havia comprado, desfazer um negócio. E eu propus essa ação para ele, uma ação, um imóvel, um valor vultoso. E propus essa ação para ele e tal. E especificamente o valor que ele queria reaver era um valor
de corretagem que havia sido cobrado, segundo ele, me passou ilegalmente, ele havia comprado diretamente com a incorporadora, enfim. E durante o trâmite da ação, essa ação caiu para um excelente juiz aqui do Recife, mas que tem uma posição contrária à tese que foi suscitada, julgou contra e a gente interpôs o recurso de apelação. Durante o trâmite do recurso de apelação, eu me recordo de que saiu uma decisão da STJ, num repetitivo, dizendo, em síntese, que o que haviam feito com esse meu cliente era lícito. E eu me lembro que eu quando eu vi essa decisão, estava no tribunal, estava andando pelo centro do Recife, peguei o telefone e já fui ligar para ele. Tive o azar de que eu encontrei ele numa fase pobre. E ele pegou e disse, Buril, você não pode perder esse negócio. Eu disse para ele, basicamente, olha, saiu a decisão da STJ, foi no repetitivo, o repetitivo vincula, a gente não tem o que fazer. Realmente vai vir uma decisão desfavorável. E ele disse, Buril, não pode. Você estuda muito, você vive estudando, vive indo para lá, para cá estudando. Pense em alguma solução. Você tem que bolar uma tese. Eu desliguei o telefone, eu disse que não havia solução, desliguei o telefone, mas fiquei pensando nisso. Vou examinar pelo menos a plausibilidade disso. E examinei o inteiro teor do julgado e vi que cabia uma distinção. Eu poderia, naquele caso ali, fazer uma distinção, mostrar que o precedente ele foi formado numa situação completamente diferente daquela que meu cliente passou. Isso, pelo inteiro teor do julgado, eu conseguia fazer. E eu resolvi apostar nessa distinção. Fiz os memoriais, fui conversar com os desembargadores e o relator não foi muito receptivo, mas os outros gostaram da ideia. Fiz a sustentação oral. No momento, perdi por 2-1. Com o colegiado ampliado, a gente virou para 4-1. Foi um julgado muito legal. E o que veio na minha cabeça foi: eu trouxe uma tese no meio de um julgamento aqui que não havia sido suscitada antes. A discussão ela tinha girado em torno de outra coisa. E quando chegou em grau apelatório, claro que aqui é um caso de direito superveniente, mas poderia não ser, chegamos a uma tese diversa. E o efeito devolutivo torna isso como totalmente adequado. A profundidade do efeito devolutivo, ele diz para a gente que qualquer matéria, em síntese, ela pode ser conhecida em grau recursal. Isso, meus caros e minhas caras, para quem está atento, algo importante na prática. Porque, por mais que seu recurso ele esteja adstrito a razões específicas, então, se durante o processo você trouxe o argumento X, Y e Z, mas você entendeu que para o seu recurso o argumento X ele era o mais relevante, o sistema positivo brasileiro, no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, ele torna lícito que outras razões sejam conhecidas. E mais, não só torna lícito que outras razões sejam conhecidas, o que é um instrumento interessante para o advogado, especialmente o advogado que trabalha nos tribunais, não só torna lícito isso, mas como permite que, de ofício, os desembargadores eles suscitem outras causas de pedir recursal ou causas recursais, ou causa apelante também. Isso tem um efeito prático muito importante para concluir aqui a exposição. Isso tem um efeito prático extremamente importante na deliberação. Na prática, a gente sabe que, por exemplo, vamos voltar para a ação de despejo. Se você acumulou causa de pedir, cada causa de pedir ela deve ser avaliada apartadamente. Afinal, elas poderiam ser tranquilamente 2 ações. São, na verdade, substancialmente, a acumulação de ações materiais, né? Ou acumulação de demandas, para quem não trabalha com ação material. Você acumula ali demandas. Quando tem mais de uma causa de pedir, você está acumulando demandas. São 2 demandas num processo só. Algo similar ocorre no recurso. O recurso ele tem pedido
e tem causa de pedir. Eu posso dizer, a sentença deve ser reformada porque houve erro de fato. A sentença deve ser reformada porque houve erro de direito. São pretensões de reforma diferentes. São duas pretensões distintas de reforma. A sentença deve ser reformada porque não aplicou adequadamente o precedente. Então, eu posso deduzir no mesmo recurso, ou seja, na mesma apelação, formalmente, mais de uma pretensão recursal. Então, seriam substancialmente 3 recursos, por exemplo. E mais ainda, eu posso deduzir apenas uma pretensão recursal, mas, durante a deliberação, um desembargador ele pode dizer, espera aí, Lucas recorreu com base em erro de fato, mas eu acho que a sentença merece reforma com base em erro de direito. Isso é lícito, gente. 1013, parágrafo 1º, pode. E o que é interessante é que a deliberação nos tribunais, tradicionalmente entre nós, ela não é feita por pretensão recursal. Ela é feita por resultado. E isso gera um gravíssimo problema. Vamos pensar numa situação aqui. Imagine que Adonias interpõe um recurso com base em erro de fato. O tribunal, quando vai deliberar, imagine que o relator ele gostou do argumento, encampa esse argumento e vota nesse sentido. Houve erro de fato. Um vogal lá pede vista e diz, espera aí, olhando melhor, não houve erro de fato. Houve erro de direito. E o outro vogal lá pede vista e diz, não houve nem erro de fato, nem erro de direito, mas, ou melhor, houve um outro erro de direito, que é deixou de aplicar um precedente importante do STJ no repetitivo. Então, a gente teria 3 pretensões recursais, ou seja, 3 razões autônomas e suficientes para a reforma da decisão, para reverter a decisão. Na hora de deliberar, o que se conta é o resultado. Então, nesse exemplo aqui, o que ocorreria seria, a unanimidade, acordam os desembargadores pela reforma da sentença. Só que, se tivéssemos um sistema mais analítico, mais preciso, que a deliberação fosse por pretensão recursal, vejam que interessante. Quando um desembargador dissesse que há erro de fato, o que ocorreria? Os outros 2 discordariam. Então, essa pretensão recursal ela é rejeitada por maioria. Quando o outro desembargador ele diz que houve erro de direito, não se aplicou adequadamente o Código Civil, os outros 2 discordariam e haveria, de novo, aqui uma rejeição da pretensão recursal por maioria. E o terceiro desembargador que levantou o problema da aplicabilidade de um precedente do STJ, ele poderia ficar vencido também nesse entendimento. Então, a gente teria, nas 3 pretensões recursais, a manutenção da sentença por maioria. Então, o resultado ele é oposto do que ocorre no nosso sistema, como ele é operado. Então, isso é outra coisa que a gente precisa ficar atento na prática, porque isso a gente pode ter um resultado de uma decisão que não representa efetivamente aquela decisão. Então, Adonias, seriam essas aqui as palavras, e agradeço a atenção de todos aqui. Já fico à disposição para a gente bater um papo. Parabéns, Buril. Sensacional. Valeu, professor. Maravilha, Buril. Obrigado. Satisfação tê-lo aqui no meio virtual. Concordo com você. De um lado, a tecnologia nos ajuda e possibilita fazermos um evento desse assim, mas, de outro lado, a gente acaba ficando privado da presença pessoal, né? E da amizade que nós temos, nós todos, e da convivência pessoal. Mas aí a gente encontra também outras justificativas para você vir aqui para a Bahia, para Com certeza. para a Bahia. Né? Maravilha. Não sei se, Daniela, temos aí alguma pergunta? Vi aqui altos elogios, tanto à sua fala, como a fala de Vamber. Agradeço imensamente. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esses encontros.
Teremos aqui Maurício Cunha, falando sobre métodos autocompositivos e métodos adequados de solução de conflito. Teremos Clarissa Vencato, que é professora lá de Roraima, vai falar sobre as audiências virtuais nos juizados especiais, que é um assunto que tem preocupado a advocacia. Eu reitero o agradecimento e ficamos à disposição aí. A nossa conexão no Instagram parou um pouquinho, mas já voltou, não foi isso, Daniela? Acho que já está de volta aí, pelo que eu estou acompanhando aqui. E vi aqui altos elogios. Grandes amigos passaram por aqui. Vi aqui Antônio Gide, Flecha, professores que estiveram aqui conosco. Pelo que eu estou vendo aqui, já reconectou, não, Daniela? Auxilia a gente aí, você que é da parte tecnológica. Não voltou ainda não. Não? Eu quero fazer um registro também, se permite, Adonias, a Claro. passagem do Gide por aí, viu? Mas no YouTube nós estamos gravados, viu? Então, isso que a gente está conversando aqui está... Embora lá. estejamos online no Instagram, no YouTube estamos aí. Espera aí que ela vai reconectar, a gente faz o registro, meu amigo, com toda... Eu quero registrar a presença do Gide, né? Eu já falei do Flash há pouco, falar do Gide. O Gide é um grande amigo e um grande jurista, um grande processualista, um baiano daqueles porreta, né? E Isso. que hoje leciona nos Estados Unidos, já há muitos anos leciona nos Estados Espera aí, Unidos. deixa a gente Né? reconectar, você faz o registro ao vivo. Tá bom. Não para o pessoal do YouTube que vai assistir a gente depois, mas também para o pessoal do Instagram aí. A gente está reconectando. Não é isso, Daniela? Isso. Daniela, gente, é a nossa contra-regra. Galera que está assistindo a gente aqui no YouTube, Daniela é a nossa contra-regra. Aquele pessoal que, sem o qual a gente não conseguiria fazer isso aqui. De fazer, bom, estamos online, estamos offline. No programa do YouTube é uma coisa só contínua, mas no Instagram a gente está voltando. Então, um pouquinho de paciência para quem está nos assistindo no YouTube, que a gente já reconecta. Interessante, Buril, essa análise que você fez, né? Que você faz, que é muito interessante mesmo, sobre essa forma, um método decisório, que, no fundo, pode chegar a um grande erro, né? Verdade. É preciso chegar a um muito grande cuidado, erro. né, também, para identificar o que é efetivamente uma pretensão recursal. Muito interessante. Porque a gente vem de uma cultura que, para a gente, importa, no CPC de 73 era assim, de forma muito evidente, importava a conclusão. Né? Não importava a fundamentação. Então, um negava provimento por um motivo, outro negava provimento por outro motivo, e aí, conclusão, negou provimento. Mas se você fosse olhar a fundamentação, examinar a fundamentação, você via que eles, na realidade, não havia propriamente uma unanimidade, ou às vezes nem mesmo uma maioria sobre Exatamente. o assunto. Então, assim, ó, eu concordo com o fundamento X e dou provimento por isso. E discordo do fundamento Y. Aí o outro falava, não, mas eu acho que tem que acolher o fundamento Y e por isso dá provimento. E aí, quando você ia ver, a pessoa tinha obtido o provimento do recurso sem conseguir, na realidade, ganhar em nenhum dos fundamentos, né? Ele tinha tido minoria em todos os fundamentos. E isso, com o sistema de precedentes, acho que muda muito, né? Porque... Nossa. Isso. Gera... Com o sistema de precedentes, ele duplica o problema, né? Além do problema da causa de recursal, a gente ainda vai ter o problema de definir uma raça decidente ali, né? Sim. E é muito atual, porque, na realidade, a gente vê que o sistema de precedentes muda isso muito, né? Ou seja, você tem que verificar... eu acho que teve na primeira competição brasileira de processo, que foi lá no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, eu acho que a questão era exatamente essa. Era uma questão interessante, porque era assim, a gente tem a ampliação do colegiado, acho que é o artigo 942 do CPC, né?
que prevê a ampliação do colegiado. E, pela literalidade do 942, para quem está aí nos assistindo, quando nós temos um julgamento que é por maioria, a gente tem a possibilidade do órgão colegiado ser ampliado para incluir outros desembargadores, no caso da apelação, para que eles possam participar do julgamento. E pela literalidade do 942, essa ampliação do colegiado acontece quando o julgamento é por maioria na conclusão. Mas no sistema de precedentes, num sistema, melhor dizendo, num sistema processual, em que os precedentes têm uma força muito grande, veja, importa saber qual foi o fundamento. Então, para quem está acompanhando a gente agora de novo aqui pelo Instagram, a gente estava conversando enquanto fazia a reconexão, a gente estava dizendo o seguinte: é possível que a parte obtenha o provimento do recurso à unanimidade ou por maioria pela conclusão, mas que os julgadores, os desembargadores, os ministros, cheguem a essa mesma conclusão por fundamentos diferentes. Então, o desembargador número 1 diz o seguinte: olha, eu acolho esse fundamento e rejeito os demais, e por isso dou provimento ao recurso. O segundo desembargador diz: olha, eu não acolho aquele primeiro fundamento, eu acolho o segundo fundamento e dou provimento ao recurso por esse motivo. E o terceiro desembargador pode dizer: olha, eu não concordo com os fundamentos que os outros dois desembargadores acolheram. Mas, por um terceiro fundamento, eu também dou provimento. Vejam que, nesse sentido, seria uma decisão à unanimidade, uma decisão em que o recurso foi provido à unanimidade, mas que, na realidade, o jurisdicionado, nesse caso, não saiu vitorioso, porque, em relação aos fundamentos, cada um deles foi minoria, né? Isso. Em termos práticos, isso quer dizer que sempre o sujeito que cumula razões para a reforma, ele tem uma certa vantagem, porque basta você convencer de uma delas, cada um dos jogadores, mesmo que sejam diferentes, que o voto vai ser a seu favor. Sim. É isso mesmo. Também me chamou a atenção, Murilo, uma coisa que muita gente pergunta assim: mas cada onde surgem as ideias das pesquisas? Aí fala assim: geralmente as boas ideias surgem dos casos práticos, né? Eu tenho muita ideia em caso e dando aula. Então, Sim. Aluno de graduação, ele tem uma ingenuidade bonita, às vezes, assim, sobre o processo, né? E a gente que está acostumado a ler muito processualista, a dogmática, a gente já se adaptou ao dogma. Então, quando às vezes você fala alguma coisa, e essa coisa que para a gente é natural por ser um dogma, para aquele que está vendo aquilo ali pela primeira vez, causa uma estranheza, toda vez eu gosto de parar e pensar. Então, a maior parte das minhas ideias, elas surgem ou em problemas práticos, refletindo sobre problemas práticos, ou dando aula. Dando aula é sempre bom, meus alunos sempre me ajudam muito. E o nosso grande laboratório é o escritório de advocacia, né? Sim, claro. Tem situações que o sujeito traz, o cliente traz umas situações que você nunca pensou na vida, que talvez o sistema nunca tenha pensado na vida, mas é a situação da vida dele. Sim, claro. É o caso concreto em que ele está envolvido, né? É muito interessante isso. Eu gosto já, assim, das aulas, adoro as aulas da graduação, mas também adoro as aulas da pós-graduação e da própria ESA, porque, na realidade, vejam, a gente ali também está tratando com advogados, já com profissionais, e muitas vezes a gente vai dar uma aula sobre agravo, por exemplo, e aí, veja como nós, professores, temos sorte nisso, né? Porque aí vem uma gama de informações, que aí o advogado vem, mesmo nos outros cursos, das outras formações jurídicas, como Escola da Magistratura. Então, essa riqueza dos casos concretos que nos traz muita informação também para dizer assim: bom, nesse caso aqui, o agravo foi assim, a apelação foi assado. Então, a gente sai aí da caixa hermética da ciência, né? É verdade. E aplica a ciência no caso concreto. Maravilha. Bom, eu agradeço muito, volto a agradecer aos dois, Vâmbia, querido, Buril,
terem participado, aceitado o convite, compartilhado aí o conhecimento com a gente. Vamos ver seus registros aí. Gostaria de falar, se despedir, falar com alguém aí. Eu gostaria de agradecer a você, Adonias, mais uma vez pela gentileza, pela amizade, né? Pelo carinho, né? Com que a gente sempre se encontra, se trata, etc. Agradecer publicamente pela tua presença no nosso grupo de pesquisa lá no IDP. Tua presença ela é transformadora do grupo, né? Ela é muito boa mesmo, com muita qualidade. Você sempre traz questões interessantíssimas. Agradecer mesmo, né? Esperar que a gente possa daqui a pouco tomar um vinho juntos, né? Com certeza. Que passe logo essa pandemia. Cumprimentar o Buril, né? Eu conheço os trabalhos do Buril, eu sou leitor dos seus textos, Buril, e aprendo muito com eles. Você é muito preciso. É uma coisa que faz muita falta na doutrina hoje. Precisão. A precisão é uma qualidade, para mim é uma qualidade que começa no raciocínio, né? E vem para a escrita. Tem gente que pensa bem e escreve mal, tem gente que pensa mal e, por incrível que pareça, consegue escrever bem. E você pensa bem e escreve bem, né? Escreve com clareza, com objetividade, e as tuas exposições são também muito claras. Eu gosto muito, né? As 3 oportunidades que a gente teve junto, eu aprendi muito com você, né? Eu queria fazer um registro, que eu estava fazendo naquela hora, a presença do Gide, né? Eu tenho pelo Gide um profundo respeito. Acho o Gide um baita professor, um baita processualista, que hoje está lá nos Estados Unidos já há um bom tempo, lecionando e escrevendo, e é um grande amigo e um grande processualista brasileiro que está lá fora, cumprindo o seu papel lá nos Estados Unidos, né? Agradeço a todos que nos prestigiaram, que tiveram a paciência. Estou vendo aqui o Luciano Pinto, que está participando conosco aqui, meu querido amigo há muito tempo. E agradecer, enfim, a todos, tá? E a você, especialmente, pela gentileza. E a Daniela, pelas orientações técnicas. Obrigado, Wander. Buril, vamos lá. Eu quero dar um abraço aí na Adonias, um abraço forte aí no meu amigo Adonias. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. O processo, para mim, eu trabalho com estratégico processual. Quando eu saio, eu vou dar aula. Quando eu termino de dar aula no final de semana, agora mais não, né? Mas a gente ia para um restaurante, para um bar, conversar sobre o processo. Então, eu sou um viciado no processo, né? Então, é um prazer estar aqui no meio dessa pandemia, podendo conversar sobre o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de pensar. E com 2 pessoas muito queridas, né? O Adonias e o professor Wander, que eu repito, é meu professor. Fiquei felizaço, professor, com seus elogios e, com certeza, aprendi muito com o senhor. O seu curso, eu estou sempre lendo o seu curso, preparo minhas aulas junto com ele. Então, muito obrigado mesmo, professor. Foi um prazer, mais uma vez, estar com o senhor. E eu também sempre aprendo muito com o senhor. É uma satisfação enorme. E agora vou ver se vou furar aí para poder assistir uma aula com o senhor também. Vou repetir aí o feito de Adonias. Vou assistir umas aulas aí com o senhor para aprender mais. Quero agradecer a todos que assistiram, a ESA pelo espaço, e a ESA da Bahia está sempre fomentando a formação dos advogados, sempre preocupado com essa necessidade. E é isso. Um grande abraço a todos aí, boa noite. E é isso. Obrigado, Buril. Eu queria, para finalizar, reiterar o agradecimento ao nosso presidente da seccional aqui da Bahia, da OAB da Bahia, Fabrício Castro Oliveira. Queria reiterar também o agradecimento a toda a diretoria dele, a toda a diretoria da OAB da Bahia. Reiterar o agradecimento à nossa querida Thaís Bandeira, diretora-geral da ESA. A ESA da Bahia tem feito um excelente trabalho. Nessa época, se vocês consultarem o site da ESA da Bahia, vocês vão ver quanto curso tem, e tudo gratuito, durante essa época da pandemia. Quantas lives estão sendo feitas, lives de altíssima qualidade. Então, dar os parabéns aí pelo trabalho belíssimo que Thaís está fazendo na frente da ESA. A gente alcança aqui os advogados da capital, do interior, e, por esse meio, os advogados de todo o Brasil. Vimos amigos do Rio de Janeiro, do Paraná, Pernambuco, e um Gide que está aqui conosco, mas que está lá nos Estados Unidos. Vejam, sem essas iniciativas, nada disso seria possível. Queria agradecer demais
Queria agradecer a Daniela e a João, que estão aqui cuidando da nossa parte técnica. Sem vocês, a gente não conseguiria viabilizar tudo isso. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, inúmeros amigos, professores de processo aqui da Bahia, professores de processo de fora, advogados, estudantes da graduação e da pós-graduação. Vi um bocado de gente passando aqui pelo Instagram. Espero que nos assistam também no YouTube. Daniela já me perguntou aqui se pode criar uma playlist dos encontros de processo, colocando o processo em prática no YouTube. Eu falei, pode, fique à vontade. Pode criar playlist com os nossos vídeos e vamos fomentar aí a cultura jurídica, né? Sobretudo no nosso caso, pela afeição que temos pelo processo na área do direito processual. Na próxima quarta-feira, gente, às 18 horas, tanto no YouTube como no Instagram, teremos o professor Maurício Cunha, de Minas Gerais, falando sobre os métodos adequados. E o tema dele é Repensando os métodos adequados de solução de conflitos. E teremos também a professora Clarissa Vencato, que é professora de processo civil, é mestra pela UFPR, lá pelo Paraná, em direito processual. Ela vai tratar das audiências virtuais nos juizados especiais, comentando aquela lei que mudou a lei de 9.099 na semana passada. E Clarissa Vencato também é vice-presidente da OAB lá de Roraima. Então, quarta-feira que vem, 18 horas, espero todos aqui para a gente poder bater esse papo sobre o processo. Wander, Buril, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Donias. Um grande abraço. Tchau, Buril. Cuidar da saúde. Grande abraço. Da cabeça. Maravilha.